Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Quem não tem assistido os nossos vídeos aqui está muito por fora de muitas coisas que estão acontecendo, porque a gente tem feito, modéstia à parte, aqui uma seleção muito interessante de matérias para vocês. Hoje, penso eu que está especialmente interessante. Olha só, Trump pode expulsar a mídia estabelecida da sala de imprensa da Casa Branca e abrir assentos para a nova mídia. Existem aquelas coletivas de imprensa que o presidente dá na Casa Branca e parece que ele está considerando reorganizar as coletivas de imprensa, tirando os meios de comunicação tradicionais da sala de coletiva e colocando o pessoal das novas mídias, o pessoal do Twitter, o pessoal do YouTube, do Telegram. Então, ao invés de veículos de comunicação tradicional e hostis, porque a mídia toda é contra o Trump, então ele poderia dar assento, por exemplo, ao Megyn Kelly ou até ao Joe Rogan, que, sinceramente, eles têm um alcance muito maior sozinhos, lá com o podcast deles ali, que talvez tenha meia dúzia de pessoas trabalhando junto com eles, do que a mídia que tem aí 1.000, 2.000 pessoas trabalhando e não alcança o público que uma pessoa, às vezes, sozinha tem alcançado, Então, qual é a lógica de deixar uma mídia ofensiva, hostil, para entrevistar ele, se ele pode colocar uma mídia que não é tão ofensiva, tão hostil, e que ao mesmo tempo alcança muito mais gente, Porque o objetivo, quando você faz uma coletiva de imprensa, é comunicar aquilo que você quer ao público, para que aquilo chegue ao público. Então isso vai ser muito interessante se acontecer. E provavelmente vai acontecer mesmo, Então ele revelou esse plano na segunda-feira em seu podcast Triggered with Donald Trump, com Michael Knowles. Knowles perguntou se Caroline Leavitt está analisando o novo mapa da sala de coletivas de imprensa e se talvez não seria hora de reorganizar esse mapa e talvez tirar o assento de algumas pessoas. Olha só que interessante. Então tem coisas boas aí que o Trump está fazendo, só que tem coisas ruins. Olha só essa aqui. A escolha da cirurgiã geral de Trump, doutora Janet Newshywat, que ele está levantando sobrancelhas por políticas flagrantes da Covid. O que aconteceu? Todo mundo está contente, o pessoal da direita, com a escolha do Robert Kennedy Jr. como secretário-geral de saúde, como se fosse o ministro da saúde aqui no Brasil. Mas, como cirurgiã geral, ele escolheu a doutora Janet Newshywat. Só que o pessoal não está gostando dela nesse cargo, porque, para começar, eles dizem, a doutora Janet esteve do lado da tirania da Covid repetidamente durante anos. Durante a pandemia, a doutora Newshywat era tanto uma médica praticante como uma personalidade da Fox News. Durante seus segmentos de notícias, ela impulsionou a narrativa da Covid e todo o resto, que vocês sabem. Então, será que Trump vai cumprir realmente com o que ele está falando ou ele está fazendo um jogo duplo? Vamos nos lembrar que foi ele quem lançou o Warp Speed. Para quem não sabe, o Warp Speed era o sistema rápido de vacinação. Ela, na época, elogiou o Facebook, o Mark Zuckerberg, especificamente por censurar o que ela chamou de desinformações, por conta de algumas situações. Então o pessoal não está gostando da nomeação dela. Vamos ver na prática, porque Trump tem falado muita coisa. Vamos ver quais são os frutos que ele vai produzir quando ele chegar ao cargo. O segundo mandato sempre é diferente do primeiro. E a proibição de mídia social para crianças na Austrália está mais perto de se tornar lei, porque a Câmara de Representantes da Austrália aprovou, na quarta-feira, o projeto de lei que proibiria menores de 16 anos de acessar as redes sociais, deixando para o Senado, então, a tarefa de finalizar a primeira lei do mundo nesse sentido. Eu tenho batido nessa tecla e dito para vocês que, no final das contas, o que eles querem com isso é criar uma identificação digital para obrigar as pessoas a se identificarem ao se conectarem à internet. Eu, diretamente, não tenho problema nenhum com isso, porque eu nunca usei de anonimato para nada nas redes sociais. Sempre quando eu uso a rede social, eu coloco meu nome. Até em jogos eu uso
Quando eu estou jogando, eu uso o meu nome. Então eu não oculto a minha identidade, até porque no fundo, não existe isso de anonimato nas redes, né? Mas isso é temerário, é problemático, porque isso vai tirar muito da liberdade e vai dar mais controle a essas pessoas aqui, políticos, em cima da sua vida. E aí vai boicotar essa liberdade que as pessoas acreditavam que teriam aí com as criptos. Eu avisava que viria essa identificação digital para a conexão. E para quem não entendeu ainda, se você vai proibir menores de 16 anos de conectar na internet, você tem de necessariamente criar uma identificação para saber quem é menor e quem não é. Então você vai ter que ter uma carteira de identidade digital para conectar na internet, para provar que você tem mais de 16 anos. Vai ter um chip, vai ter algum leitor de cartão, alguma coisa assim para você conectar na internet. Então eles vão saber exatamente quem está usando o computador. Os principais partidos apoiaram o projeto de lei que tornaria plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram responsáveis por multas de até 50 milhões de dólares australianos por falhas sistêmicas em impedir que crianças tenham contas em suas plataformas. Isso aqui serve para uma série de coisas, algumas delas para também impedir que os mais novos tenham acesso a informações que os fariam sair dessa bolha maldita, né, que a agenda globalista está inserindo eles. Meus amigos, o cerco está fechando. E um alto funcionário da OTAN disse que é preciso se preparar para um cenário de guerra, enquanto a Grã-Bretanha e a França consideram enviar tropas para a Ucrânia. E o pior é que isso vem justamente da esquerda ocidental, toda essa destruição, né? Os mesmos que estão querendo provocar uma guerra mundial. A esquerda que eu falo seria o liberal globalismo, né? Porque a esquerda, aquela antiga esquerda, ela está hoje como um cachorrinho na coleira do liberal globalismo, né? Então, no fim, é tudo a mesma coisa. Falar de esquerda é falar da elite ou da classe dominante ocidental hoje, porque eles controlam a base da pirâmide também. Então, o alto funcionário da OTAN pediu que as pessoas se preparem para o cenário de guerra, já que vários países europeus consideram o envio de tropas para a Ucrânia. Então, mesmo com a vitória de Trump, eles estão querendo levar a guerra adiante, que era o que eu imaginava que a Europa faria, né? Eles têm se preparado para enfrentar a Rússia. Os Estados Unidos, no fim, vai se concentrar na China. Os Estados Unidos não vai concentrar na Rússia, ele vai tirar o apoio militar que a Ucrânia tem recebido. Trump, no caso, né? Porque o Biden tem acelerado aí, tem disparado mísseis agora na reta final do seu mandato, né? E o presidente do Comitê Militar da OTAN, almirante holandês Rob Bauer, disse em Bruxelas, agora, nessa segunda, que as empresas devem estar preparadas para o pior à medida que as tensões com a Rússia continuam a aumentar. Se pudermos garantir que todos os serviços e bens cruciais possam ser entregues, não importa o que aconteça. Então essa será uma parte fundamental da nossa dissuasão. Ele continuou dizendo: estamos vendo isso com um número crescente de atos de sabotagem, e a Europa viu isso com o fornecimento de energia. Achávamos que tínhamos um acordo com a Gazprom, mas na verdade tínhamos um acordo com o Sr. Putin. E o mesmo vale para a infraestrutura e bens de propriedade chinesa. Na verdade temos um acordo com o presidente chinês Xi Jinping. Somos ingênuos se achamos que o Partido Comunista nunca usará esse poder. Líderes empresariais na Europa e na América precisam perceber que as decisões comerciais que tomam têm consequências estratégicas para a segurança de sua nação. As empresas precisam estar preparadas para um cenário de guerra e ajustar suas linhas de produção e distribuição de acordo, porque, embora possam ser os militares que vençam as batalhas, são as economias que vencem as guerras. Eu lembro que lá na época da pandemia o pessoal dava risada, colocava aqueles vídeos de pessoas correndo com fardos e fardos de papel higiênico, né? E aí o pessoal dizia assim, mas elas estão pegando um vírus ou estão com algum problema estomacal? Mas na verdade as pessoas não entendiam que os norte-americanos estavam acumulando papel higiênico porque o papel higiênico deles vinha da China.
Então é só para dar um exemplo de como uma guerra pode impactar as empresas europeias, porque se elas dependem até do papel higiênico da China, imagine o resto. Tem alimento, por mais que não pareça, tem alimento que vem prontinho da China, embalado. Então, ou as empresas se preparam para isso, e ele está alertando nesse sentido, ou vai faltar de tudo na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já está mais adiantado nisso. Já começou a nacionalizar as suas empresas antes. E o Trump está aumentando as tarifas de importação. Por quê? Porque ele quer levar as empresas para dentro dos Estados Unidos, porque eles estão se preparando para uma guerra. Se tudo for fabricado dentro dos Estados Unidos, aí eles estão mais protegidos, né? Não faltará nada, né? O Reino Unido e a França não descartam a possibilidade de um contingente militar estrangeiro na Ucrânia. Isso ocorre por causa dos riscos que cercam a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. De acordo com fontes da agência, as discussões sobre o envio de tropas ocidentais e empresas privadas de defesa para a Ucrânia agora se intensificaram novamente. Os detalhes do debate sobre essa questão são confidenciais, mas se intensificaram após a vitória eleitoral de Trump. O Le Monde observa que a primeira iniciativa foi feita pelo presidente francês Emmanuel Macron em fevereiro. Naquela época, provocou forte oposição de alguns países europeus liderados pela Alemanha. Ao mesmo tempo, esse cenário não foi enterrado. A agência acrescenta que, com base em suas informações, a iniciativa foi retomada nas últimas semanas, principalmente após a visita do primeiro-ministro britânico Keir Starmer à França durante as comemorações de 11 de novembro. Então o mundo está se preparando para a guerra. O Brasil, ele normalmente não é tão atingido, né? Mas depende do lado de quem ele vai ficar nessa guerra. Ele pode sair muito prejudicado dependendo da situação. E isso aqui é talvez o mais interessante do que tinha para comentar hoje. O Kissinger avisou: prepare-se agora para pessoas super-humanas controlando a Terra. Para quem não sabe, o Kissinger é um ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, é um cara que fez a história do século passado, né? Ele é super influente na história dos Estados Unidos e do mundo. Foi ele quem levou a base industrial americana para a China, por exemplo. Costurou os acordos. É uma pessoa já de bastante idade também, né? Então, ele disse que a humanidade deve começar a se preparar para não estar mais no controle da Terra por causa da inteligência artificial, de acordo com um novo livro, né, que saiu agora, dele e dois dos principais tecnólogos do país. A ascensão da inteligência artificial, criando pessoas super-humanas, é um grande tópico de preocupação em Gênesis, publicado agora nessa terça pela Little, Brown & Company. Esse foi o último livro de Kissinger, de acordo com a empresa mãe da editora, né? E Kissinger, então, ele foi um diplomata, estrategista americano que faleceu aos 100 anos de idade. Os coautores de Kissinger, o ex-CEO da Google e o antigo executivo sênior da Microsoft, terminaram o trabalho combinado após a morte de Kissinger. Escreveram que estavam entre as últimas pessoas a falar com Kissinger e buscaram honrar seu pedido moribundo de terminar o manuscrito. Esforços de engenharia biológica projetados para uma fusão humana mais estreita com máquinas já estão em andamento. Eu tenho acompanhado bem de perto, pessoal. Eu não tenho falado sobre isso porque eu quero tirar algumas conclusões primeiro. Mas eu tenho acompanhado bem de perto várias empresas de engenharia genética norte-americanas. Algumas bilionárias, algumas milionárias, algumas estão dando certo, outras não. Mas a coisa está avançando. E tudo isso em meio a esse cenário aí de censura, guerra, né, e possíveis traições também, né? Vamos ver os frutos aí das coisas que os líderes vão produzir a partir do ano que vem. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Não esqueçam da livraria do peregrino.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.